Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante, eu diria. O que realmente define um visionário. Vamos partir de umas ideias de um texto da Márcia Teixeira, Visionários, a força que move o mundo. A ideia é tentar entender melhor quem são essas figuras, sabe? Que parecem que moldam um futuro, qual o papel delas na nossa evolução e que marca elas deixam. Queremos, assim, pegar a essência do que esse material diz sobre essa força transformadora. Que se destacam por enxergar lá na frente, onde a maioria só vê o agora. A gente pode explorar a definição que o texto traz, a importância das novas ideias que eles geralmente defendem, aquela tensão que é super interessante entre as gerações, sabe, o novo e o antigo. E também a natureza que o texto descreve como impulsiva, mas vital, né, desses indivíduos. E, claro, o legado, o que fica disso tudo. Perfeito. Então vamos começar por aí. O que o texto da Teixeira, o que ele diz que é a essência de ser um visionário, o que diferencia essa pessoa? Olha, o texto coloca o visionário como alguém que a percepção vai além do comum, sabe? Do esperado. É aquela pessoa que consegue visualizar um futuro diferente, talvez mais promissor, cheio de possibilidades, mesmo quando tudo ao redor ainda não aponta para isso. A expressão-chave que o texto usa é estar à frente do seu tempo. Não é adivinhação, né? É mais uma capacidade de conectar os pontos, perceber potenciais que estão ali mais escondidos. Interessante isso, perceber potenciais latentes. Quer dizer, não é mágica. É um jeito diferente de ler a realidade, o presente. E o texto fala também sobre o comodismo, né? Como isso joga contra essa visão. Exatamente. O texto põe isso lado a lado, sabe? Essa capacidade de ver além e a nossa tendência natural, humana mesmo, de buscar o conforto, a segurança daquilo que a gente já conhece. É mais fácil, né? Psicologicamente ficar ali no território familiar. Os visionários, por essa ótica, são justamente os que desafiam essa inércia. Eles sentem quase que uma necessidade de explorar o desconhecido, mesmo que isso traga resistência, incerteza. A própria palavra visionário, do jeito que o texto usa, já carrega essa ideia de uma visão que atravessa o véu do comum, do habitual. Faz todo sentido. É como se a visão fosse tão forte que supera aquele instinto de ficar quieto, no canto, na zona de conforto. Isso me leva a pensar na importância das ideias que eles trazem. O texto argumenta que o crescimento, ele depende dessa coragem de abraçar o novo, certo? Sem dúvida. O argumento central ali é que qualquer tipo de progresso, seja social, tecnológico, cultural, ele está ligado diretamente à chegada e à aceitação de ideias novas. E essas ideias frequentemente vêm dessas pessoas com essa visão mais ampliada. O texto é bem direto nisso. Sem essa força visionária, a tendência seria a estagnação. A gente ficaria repetindo padrões, sabe? Preso no passado. É uma afirmação forte mesmo. Parando para pensar, cada avanço que hoje a gente acha normal, né? Provavelmente começou como uma ideia meio maluca na cabeça de alguém que teve que lutar por ela. Exato. O texto convida a gente a pensar assim. Cada invenção, cada transformação social importante, cada passo na evolução da humanidade, dá para rastrear isso até uma mente ou um grupo que ousou pensar diferente. E não só pensar, né? Mas articular, defender essa diferença. Muitas vezes contra o ceticismo geral ou até a oposição direta. A coragem que o texto menciona não é só de ter a ideia, é de bancar essa ideia no mundo real. E essa resistência ao novo, ela muitas vezes aparece naquela dinâmica entre gerações, né? É um ponto que o texto explora de um jeito bem interessante. Como ele descreve essa relação? Ah, sim. O texto chama isso de encontro das gerações. Ele descreve um padrão que a gente até reconhece bem. A juventude chega com aquela carga enorme de energia, cheia de ideias que desafiam o status quo, o que está estabelecido. Só que essa mesma energia, muitas vezes é vista pelas gerações mais estabelecidas como algo impetuoso, sabe? Apressado, talvez até um pouco ingênua ou desrespeitosa com o que já existe. Rola uma desconfiança natural com essa velocidade, essa intensidade da força jovem.
Mas o texto, ele propõe uma leitura diferente dessa velocidade, não é? Não só como pressa, mas como algo mais fundamental. Sim. E aqui é um ponto bem instigante, eu acho. O texto sugere que a gente reinterprete essa velocidade não como um defeito, tipo imprudência ou falta de cuidado, mas como uma expressão natural de um ritmo evolutivo. É como se a própria evolução precisasse desse motor potente, sabe? Dessa energia que quebra as coisas para poder avançar. A juventude, nesse sentido, seria a portadora natural desse impulso de renovar. E isso é essencial para a sociedade não ficar fossilizada. Nossa, essa perspectiva muda bastante o jeito de ver a tal impetuosidade. E como fica o outro lado? Os mais velhos, os mais experientes. Segundo o texto, Bom, o texto contrapõe essa energia jovem com uma tendência mais conservadora, que pode aumentar com o tempo, com a experiência. Não que seja algo negativo por si só, entende? Mas é uma força que busca preservar o que foi aprendido, as estruturas que funcionam, a estabilidade. Existe uma tentativa, muitas vezes com boa intenção, de conter o novo, de filtrar as ideias pela lente da experiência, da prudência. E o resultado desse choque de forças é só conflito ou tem algo mais aí? O texto reconhece, sim, que dessa tensão podem surgir conflitos, claro. Incompreensões, atritos. É quase inevitável. No entanto, ele também enfatiza que essa dinâmica é uma fonte muito rica de aprendizado. Para os dois lados. Os mais jovens podem aprender com a experiência, sabe, refinar as ideias, entender as dificuldades de colocar em prática. E os mais experientes podem se reenergizar, questionar as próprias certezas, se abrir para coisa nova ao serem confrontados com essa visão fresca, desafiadora. É uma tensão que pode ser muito produtiva no fim das contas. uma dança complexa mesmo, entre inovar e manter a estabilidade. Falando em energia e impulso, o texto também descreve os visionários como sendo, às vezes, impulsivos. Como a gente deve entender essa impulsividade no contexto que o texto apresenta? Olha, o texto aborda essa impulsividade de um jeito bem positivo, o que é interessante. Em vez de tratar como um problema, uma falta de controle, ele coloca isso como um reflexo direto da vitalidade, da energia criativa mesmo. É descrita como o calor da juventude, mas não necessariamente ligado à idade, e sim à energia da criação, sabe? E também como uma manifestação da necessidade de expansão que o espírito humano tem, de querer se manifestar no mundo. Então, não seria aquela imprudência pura e simples, seria mais uma força motriz, uma urgência de transformar a visão em realidade. Exatamente. É como se a visão fosse tão clara e a necessidade de fazer acontecer fosse tão forte que a ação se torna quase que imediata, sem esperar o momento perfeito ou a aprovação de todo mundo. O texto sugere que essa impulsividade está ligada à própria natureza da força transformadora que eles carregam. É a energia que não deixa eles ficarem só no plano das ideias, leva a agir, a experimentar, a construir. Isso levanta uma questão interessante sobre como a sociedade lida com isso. O texto argumenta que a gente precisa valorizar esses agentes de mudança, incluindo essa característica, né? Sim, o argumento é esse. Reconhecer e valorizar os visionários implica também entender e dar espaço para essa energia vital, mesmo que ela apareça de forma impulsiva às vezes. O texto afirma que é dessa vitalidade, dessa disposição para agir rápido em cima de uma visão, que brotam as sementes de crescimento e de novas realidades. Se essa energia for sempre reprimida, rotulada só como imaturidade ou irresponsabilidade, a gente corre o risco de sufocar a própria inovação que poderia levar a coletividade para frente. É um equilíbrio delicado, né? Entre canalizar essa energia e não apagar ela. Entendi. É uma perspectiva que desafia a gente a olhar além do comportamento superficial, né? E entender a força que está por baixo. E como tudo isso se conecta com o legado, o que eles deixam para trás. O texto fala de um impacto que dura. Sim, o texto ressalta isso, que o impacto das ações e ideias visionárias geralmente não é coisa passageira.
Ele não cita nomes, exemplos específicos, mas evoca essa ideia de que a história está cheia de figuras assim. Pessoas cujas obras, projetos, descobertas, movimentos continuam moldando o nosso presente e inspirando o futuro, muito tempo depois de terem surgido. O legado não é só a coisa concreta que ficou, mas a própria abertura de caminhos, a mudança de mentalidade que eles provocam. E a imagem final que o texto usa para descrever o visionário é bem forte. A de uma ponte entre o presente e o futuro. O que isso quer dizer na prática? Essa metáfora da ponte ela é central no argumento. Significa que o visionário não está só criticando o presente ou sonhando com um futuro distante, etéreo. Segundo o texto, ele está ativamente engajado em construir conexões, caminhos viáveis que levam do jeito que as coisas são hoje para um estado futuro que ele enxerga como desejável. Eles não só apontam para outra margem do rio, digamos assim. Eles começam a construir a estrutura que permite a travessia. E essa construção, ela beneficia quem, no final das contas, segundo o texto? Esse é um ponto crucial que o texto enfatiza. Essa construção de caminhos, ela vai além do benefício individual. Embora a visão possa nascer ali numa pessoa ou num grupo pequeno, a realização e o impacto disso se espalham pela coletividade. As pontes que os visionários constroem servem para muitos outros poderem atravessar, para acessar novas possibilidades. O legado é, na essência, coletivo. Aquela visão individual acaba se transformando num bem que é compartilhado por todos. Ok. Fizemos um percurso bem interessante pelas ideias do texto da Márcia Teixeira. Se a gente fosse, destilar os pontos essenciais sobre os visionários que saíram dessa nossa conversa. Acho que a gente pode sintetizar assim, né? Primeiro, essa natureza do visionário como alguém que tem uma percepção ampliada, capaz de ver além do óbvio e imaginar futuros possíveis. Segundo, a ideia-chave de que as novas ideias que eles trazem são um motor essencial para qualquer progresso e que exige coragem para aceitá-las. Terceiro, aquela dinâmica complexa, tensa, entre as gerações, que não é só conflito, mas uma fonte importantíssima de aprendizado e evolução para os dois lados. Quarto, a reinterpretação da impulsividade, não como falha, mas como sinal de vitalidade, de energia criativa, da urgência em tornar a visão real. E, por último, esse papel crucial do visionário como um construtor de pontes. Um agente que conecta o presente ao futuro, deixando um legado que enriquece todo mundo. E a linha que costura tudo isso é realmente impactante. A de que os visionários são, de fato, uma força motriz essencial para o mundo. São eles que, meio que, puxam a gente do presente conhecido para um futuro que pode ser melhor. É uma visão que inspira, mas também coloca uma certa responsabilidade, né? Sobre como a gente reconhece e interage com essas forças. Exatamente. O texto nos deixa com essa valorização do pensamento que inova e, talvez mais importante ainda, da coragem que precisa para transformar esse pensamento em ação. Ação que beneficia o todo. Ele reconhece a dificuldade, a resistência que existe, mas celebra o impacto transformador. Pensando em tudo isso que o texto trouxe para a gente, sobre enxergar além, sobre essa tensão entre o novo e o estabelecido, sobre a energia vital que move a mudança, fico com uma questão aqui para a gente refletir um pouco. O texto descreve essas dinâmicas, mas não dá exatamente um manual de instruções, né? Então, a provocação é: considerando essa dança complexa entre a visão que rompe com o padrão e a necessidade de ter estabilidade, entre a energia da juventude das ideias e a sabedoria da experiência, que tipo de ambiente, seja numa comunidade, numa empresa, na sociedade em geral, seria mais eficaz para identificar, para nutrir e talvez até para canalizar essa força visionária? Como é que a gente pode criar espaços que aproveitem essa energia transformadora sem, ao mesmo tempo, jogar fora o valor da experiência acumulada, permitindo que essas pontes para o futuro sejam construídas de um jeito mais consciente e colaborativo? Fica aí a reflexão.